Graça e paz, amados do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para juntos louvarmos e bendizer o nome do nosso Deus. Amém? Estamos no 2020 com o tema O perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. E a nossa divisa fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, pois nós temos esse infeliz poder de entristecer o Espírito Santo de Deus. E hoje pela manhã, na nossa EBD virtual, falar da conduta do crente no mundo. E essa conduta, nós devemos zelar por ela, para a gente não entristecer o Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Que possamos refletir sobre isso. E o tema do mês de julho fala: o perdão é para quem crê e adorar a Deus no Filho. A divisa: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículos de 22 a 24. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus? Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. E passo a palavra ao pastor Rivaldo. Quem crê não entra mais em condenação, porque já passou da morte para a vida. Ou seja, é alguém que já foi perdoado por Deus. É alguém que sabe que Jesus é o próprio Deus, tudo de Deus está na pessoa de Jesus. Amém? E que o Espírito Santo do nosso Deus possa nos conduzir, trazer edificação mútua para os nossos corações. Esse tema, o perdão, é para quem crê e adora a Deus no Filho. Então cabe uma pergunta: como Deus quer ser adorado na pessoa de Jesus Cristo? Porque tem muita gente que quer adorar a Deus, quer se devotar a Deus. Só que, biblicamente falando, Deus só aceita adoração, exaltação, se for na pessoa de Jesus. Porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Veja, é de crença geral que o Deus verdadeiro e invisível é que fez todas as coisas com a sua palavra. A palavra é, ou melhor, a Bíblia é a palavra de Deus. Saiba-se que ele se revelou nela, encarnada, como o filho herdeiro da sua autoridade, nessa forma perdoar, ser crido e adorado por assim ser a perfeita imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, como está escrito em Hebreus 1, de 1 a 3. Veja só o que a Bíblia diz.
Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Então, qual é a pergunta que a gente precisa fazer? Como é que Deus quer ser adorado? Como eu já falei, na pessoa de Jesus Cristo. Porque é interessante que o Deus invisível que se revelou a Moisés como Jeová, que significa Senhor soberano, é o mesmo que se fez carne, né? E habitou entre nós, como o Evangelho de João, capítulo 1, 14 diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, que é o próprio Jesus. Então, esse Deus soberano, que é Jeová, significa Jeová, que se revelou a Moisés, é o mesmo Deus que se fez carne e se revelou à humanidade como Jesus, que significa Senhor Salvação, o Emanuel, o Deus conosco. Então a pergunta é, quem é Jesus mesmo? O próprio Deus. Então é isso que a gente vai meditar durante esse mês. Jesus Cristo é o próprio Deus. Qualquer pessoa que falar uma outra coisa fora disso é heresia, é diabólico, não tem nada a ver com Deus. Amém? O tema de hoje, o perdão processa a salvação na crença e adoração a Jesus. O texto base para nossa reflexão do dia, ou melhor, da semana, que a gente vai discorrendo durante a semana, é Filipenses, capítulo 2, de 5 a 12. Vamos ler? Filipenses, capítulo 2, é um texto bastante conhecido de todos nós. 2, de 5 a 12, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, queridos, o que é que isso, qual é a afirmativa que a gente precisa fazer hoje? Porque tem muita gente que crê que Deus existe. Tem muita gente que crê que Deus existe, tem muita gente que é zeloso, né, com Deus. Mas eu quero ler um texto para vocês nessa reflexão de hoje, para a gente entender também que durante a semana a gente vai discutir sobre isso, que quem é mesmo o verdadeiro incrédulo? Como você pode olhar para uma pessoa e discernir que aquela pessoa é incrédulo? Vamos ver, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo dizendo que conhece Deus, mesmo dizendo que Deus existe, mas na sua conduta de vida, da forma que ele faz, essa pessoa é considerada incrédulo. Vamos ver, vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 12 a 17. Amém? Como é que a gente pode descobrir que a pessoa realmente é um incrédulo? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 1.
12 a 17. Veja só. Eu dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Olha o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala no 13. Vamos ler o 14 para depois a gente frisar o 13. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse de toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Vou repetir o verso 13 que diz: a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Irmãos, isso é muito forte, porque o apóstolo Paulo, a gente sabe muito bem que na época dele ele era o melhor. A Bíblia diz que ele era, entre os fariseus, fariseu de fariseu, ninguém dava em Paulo. Paulo era zeloso da lei. E é interessante que ele fazia isso com toda a vontade de coração. Mas quando ele realmente conheceu quem é o próprio Deus, porque Paulo não aceitava Jesus como Deus, para Paulo Jesus era um herege, estava perturbando a fé do povo. Inclusive lá em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele pegou carta lá dos oficiais e foi para prender todo aquele que invocava o nome de Jesus, ou seja, os cristãos, e nesse caminho ele teve um encontro com Jesus. E aí ele começa a entender que tudo o que ele estava fazendo, achando que estava crendo em Deus, ele estava lutando contra o próprio Deus. Por isso que Jesus disse, Paulo não, Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? E Jesus responde para ele, Paulo, é duro para te recalcitrares contra os agrilhões. Ou seja, Deus, na pessoa de Jesus Cristo estava dizendo a Paulo, olha Paulo, você está dando um murro em pontas de faca. Quanto mais você bate, você se fere. Se renda a mim, foi o que Paulo fez. E Paulo, com toda aquela sabedoria, ele afirma aqui que ele era incrédulo. Então veja só, o verdadeiro incrédulo é o que crer que Deus existe, ele crê que Deus existe, eu creio em Deus, mas não crê na revelação dele, que é Jesus Cristo. Então é interessante isso. Por isso que as pessoas, o tema agora de missões estaduais, que é eu creio, e a gente precisa crer, não de forma aleatória ou só porque está vendo as coisas, mas entender que crer em Deus é crer na revelação dele, na pessoa de Jesus Cristo, irmão. Porque a Bahia, ela não é de todos os santos, não. A Bahia, ela não é de todas as religiões, não. A Bahia, ela é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu creio nisso, e você crê nisso, e precisa levar isso toda criatura. Por isso também que a gente precisa ter calma com aqueles que são incrédulos, mesmo crendo em Deus, porque só crê que Deus existe e não crê na revelação dele, que é Jesus Cristo, esse é o verdadeiro incrédulo. Então Paulo era incrédulo, mesmo com todo o zelo, mas quando ele conheceu Jesus, e ele deixa claro aqui que ele era o pior, principal dos pecadores, e Jesus usou de toda longanimidade para alcançar ele, como também eu fui alcançado e você foi alcançado. Então, crer em Deus é crer que o próprio Jesus
é o próprio Deus. Tudo está na mão de Jesus Cristo. E que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua vida, e que essa crença em Deus, na pessoa de Jesus, possa resplandecer naqueles que estiverem, né, às nossas voltas. Deus abençoe e pense nisso.